O Carioca foi às urnas e escolheu Marcelo Crivella, que agora é o novo prefeito do Rio de Janeiro. Ele derrotou Marcelo Freixo e foi eleito com quase 60% dos votos. Vamos ver na reportagem. A vitória foi comemorada em um clube de Bangu, na zona oeste do Rio. Marcelo Crivella venceu com quase 60% dos votos. Vai ser o primeiro bispo da Igreja Universal eleito prefeito de uma capital e afirma que sofreu preconceito durante a campanha. Quero também agradecer a toda a Igreja Católica que nos apoiou, vencendo uma onda enorme de preconceito levantada na campanha eleitoral. Agradeço também aos espíritas umbandistas, aos candomblecistas, agradeço aos que também não têm religião, são agnósticos, são ateus. Marcelo Crivella tem 59 anos, é casado e pai de 3 filhos. Engenheiro civil de formação, é cantor de música gospel e durante 10 anos foi missionário na África. Está no 2º mandato de senador e já foi ministro da Pesca no governo Dilma Rousseff. Tentou ser governador do Rio 2 vezes, mas foi derrotado. Marcelo Crivella não falou com os jornalistas, mas prometeu que não haverá vingança após uma campanha no segundo turno, marcada pela intensa troca de acusações do Marcelo Freixo do PSOL. Nós não podemos jamais cair nas armadilhas da praga maldita da vingança. Eleição, processo eleitoral termina aqui. Acabou. Nós não temos memórias para injúrias, para calúnias, para infâmias. Tá aqui ao meu lado o historiador Rodrigo Pérez, que vai comentar conosco um pouquinho sobre o resultado dessa eleição. Muito bom dia, professor. Cara. O que esperar agora de Marcelo Crivella à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro? Primeiro, parabéns ao prefeito eleito, que termine o seu mandato, né? E agora a gente está numa insegurança muito grande com isso. Tomara que ele governe bem e termine o seu mandato. Bom, me chama a atenção, primeiro, que parece que o tal fenômeno Celso Russomano é página virada. Né? O que é o fenômeno Celso Russomano, que é o teto de mais ou menos 30% de votos para os candidatos ligados às igrejas evangélicas neopentecostais. Do PRB, especificamente. Sim, o próprio Crivella, que já foi candidato antes a cargos majoritários, não passava disso. 30%, batia no teto, porque tinha uma rejeição muito, muito grande também. Né? Então, parece que agora isso não acontece mais. Segundo ponto importante nesse processo, uma derrota política clara da Rede Globo. Né? A Rede Globo tentou, de todas as formas, desestabilizar a candidatura do senador Marcelo Crivella e não conseguiu. Então, isso é um dado novo também. Não é comum que o império da comunicação perca uma eleição. Terceiro dado, uma derrota também das esquerdas como um todo, e não apenas do PT. Né? Fica claro isso, que a derrota não é apenas a derrota de um partido de esquerda, mas de um campo. Porque no final, toda a esquerda acabou, de certa forma, confluindo ali para a candidatura de Marcelo Freixo. Né? O eleitorado da Jandira, do Alessandro Molon, pessoal mais à esquerda, acabou fechando com o Freixo ali no segundo turno. Quer dizer, existe uma onda conservadora, digamos assim, no Rio de Janeiro, ou por causa da abstenção grande, né? A gente pode dizer que não dá para afirmar que existe uma onda conservadora no Rio. Esse é outro detalhe, né? O Freixo, em teoria, ele ficou em terceiro lugar. Né? Sim, porque teve mais abstenção do que voto nele. Então, o cenário maior é de uma crise da política, da vida política como um todo. As pessoas demonstram desde 2013, que isso fica muito claro, mas isso é um fenômeno que é mundial, não é apenas brasileiro, de um esgotamento desse modelo de democracia representativa via voto. E aí nós temos aí no mundo alguns movimentos de democracia mais direta, de participação mais direta, e vamos ver como isso vai
Beleza, beleza, professor. Continua aqui do meu ladinho, porque a gente vai falar agora sobre os votos nulos, os brancos e mais a abstenção, justamente isso que a gente estava falando, né? E vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, vamos continuar esmiuçando esse assunto, né? Vamos continuar daqui a pouco detalhando, porque teve muito voto branco, muito voto nulo, né? O Freixo teria ficado em terceiro lugar se os votos da abstenção fossem para algum candidato, né? A gente continua falando sobre a eleição porque o Marcelo Freixo reuniu todos os, digamos assim, os apoiadores dele e tal, lá na Cinelândia, para um comício pós-derrota, né? Vamos ver a reportagem. A Cinelândia ficou cheia neste domingo. Palco para os eleitores do candidato do PSOL, Marcelo Freixo. Tô otimista. Eu acho que a gente vai virar assim. As pessoas precisam se conscientizar e elas estão se conscientizando e a gente está na rua conversando com as pessoas, fazendo política, que é o que a gente precisa fazer. O candidato chegou quase no fim da apuração e foi ovacionado pelo público. Freixo estava acompanhado de amigos, assessores e da mulher Priscila Soares, que se emocionou. Ele reconheceu a derrota para o candidato do PRB, Marcelo Crivella, mas fez questão de dizer que não era momento de tristeza. No discurso, Freixo afirmou que se sente vitorioso porque fez uma boa campanha e que a luta por uma cidade mais justa não terminou neste domingo. Eu quero continuar visitando cada bairro do Rio de Janeiro, porque eu não sou movido pelo interesse eleitoral. A minha luta política, o meu sonho, o meu desejo de um Rio de Janeiro mais justo, não acontece só quando a gente é candidato. Sabia aqui do professor, o Marcelo Freixo sai fortalecido desse pleito ou ele sai mais derrotado, mais chamuscado do que fortalecido diante dessa derrota aí no segundo turno, professor? Bom, eu acho que as esquerdas, como eu disse, as esquerdas como um todo, elas entram numa crise muito puxada pela crise do PT, apesar de o pessoal não ser igual ao PT, né? Existem ali diferenças importantes, tanto de agenda política como de bases sociais. Agora, no caso específico do PSOL, essa derrota deve suscitar, creio eu, dentro do partido, uma reflexão muito grande, porque o PSOL é um tipo de esquerda que agrada mais a uma classe média do que aos pobres. E, tradicionalmente, desde a Revolução Francesa, né, quando nasce essa ideia de esquerda dos jacobinos, que a esquerda é um projeto político que vem dos pobres. Que vem dos pobres e para os pobres. E nesse ano, a candidatura de Marcelo Freixo tinha propostas como, por exemplo, redução do preço nas passagens de ônibus, né, cultura na periferia, cultura nas favelas, e mesmo assim foi um candidato que ganhou na Zona Sul, não ganhou na Zona Norte, muito menos na Zona Oeste. O mapa eleitoral é claro, a eleição do bom deputado Marcelo Freixo é setorizada na Zona Sul, ali no que eu chamo de uma Zona Sul estendida, que vai do Flamengo ao Meia. Ele ganha ali. E isso deve suscitar uma reflexão, porque uma esquerda que não é capaz de trazer para si a narrativa da luta de classes, que é a narrativa da esquerda, deve se repensar as suas práticas, as suas agendas e as suas pautas. Tá, ok. Deixa eu conversar agora com o Jackson Silva. Bota o Jackson aqui, por favor, para a gente bater um papo com ele, porque vamos saber como é que foi o resumo do dia de votação aqui no Rio de Janeiro. Ô Jackson, o que chamou a atenção foi realmente, como a gente estava falando agora há pouco, o número de abstenções, de brancos, de nulos. Bom dia, Jackson. Olá, Daniel, bom dia para você, bom dia a todos. O número de abstenções realmente foi bastante relevante, tá? Mais de 7 milhões de eleitores, isso em percentual dá 21,6% do eleitorado. O número de votos brancos com aproximadamente 936 mil eleitores, ou seja, isso dá 4,28% dos votos. Já os nulos somaram 12,41% dos votos. Crivella conquistou a Prefeitura do Rio, vou até pedir para o Felipe mostrar aqui, a Prefeitura onde ele vai administrar o Rio de Janeiro, com 59,36%, ou seja, 1.700.030 votos. Já Freixo teve 40,64%. Ele recebeu 1.163.662 votos. Agora, Daniel, tivemos problemas sim nas urnas em uma sessão de São Conrado, na zona sul do Rio. 245 urnas tiveram que ser substituídas. Esse problema aconteceu por volta das 3h40 da tarde
e 20 pessoas tiveram que preencher o voto em papel. A diretora-geral do TRE falou sobre o assunto. Vamos assistir. Uma urna do Rio de Janeiro, agora no finalzinho da votação, ela foi convertida em manual, não houve a possibilidade de substituição, mais ou menos 20 votos foram da forma manual. O nome do local é Escola Mater, fica na Engenheiro Álvaro Niemeyer, eu acho que é São Conrado, né? A zona eleitoral é a 211 e o número da sessão é 210. Num plano nacional, né, falando não só de Rio de Janeiro, a abstenção em todo o Brasil nas eleições municipais chegou a aproximadamente 7% do eleitorado. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, botou a culpa na questão da biometria, né, do sistema da biometria, que não está muito legal em alguns municípios. Falou também que alguns estados têm escolas ocupadas, isso aí prejudicou e tal. É isso mesmo, professor? Ou de fato está havendo um desinteresse da galera aí pela política, uma descrença? Eu discordo redondamente do controverso ministro Gilmar Mendes, que, enfim, E aí são dois fatores. Uma, como eu disse antes, uma tendência que não é apenas brasileira, de crise desse regime político democrático baseado no voto. Isso a gente percebe na Espanha, a gente percebe na França e em outros lugares do mundo também. Outro motivo é o processo de destituição da presidenta Dilma, ao menos na minha percepção, ele é controverso demais. Ainda tem uma parcela significativa do Brasil que define isso como golpe de Estado. E outra como um processo devido de impeachment. Então, diante de um trauma político desse, uma destituição de um chefe de Estado em um processo que não é unânime, esse desinteresse ele se manifesta. Claro, quem é que me garante que o meu voto será respeitado? Por exemplo, hoje o eleitor do prefeito Marcelo Crivella, quem é que garante que ele vai acabar com o seu mandato? Então é um cenário de instabilidade política geral.